Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Acolon e eu trouxe mais um vídeo para a nossa série de vídeos sobre os 72 anjos. O anjo de hoje é o anjo de número 61, um anjo chamado Umabel. O anjo Umabel é um anjo muito importante quando nós estamos falando de tudo aquilo que envolve a amizade verdadeira, a fraternidade, as leis ocultas da vida, né, e também da natureza humana. Aprender com mais leveza e ensinar também com mais leveza, criar, renovar, né? Conservar as amizades verdadeiras que nós já possuímos, que já temos em nossa vida. Né? Então, o anjo Mabel é muito interessante quando nós estamos falando desses aspectos. Mas por que, que ele também está muito relacionado com essas questões de amizades? Né? Porque o anjo Mabel ele também atua sobre as questões de isolamento, né? De quando você fica, digamos assim, em solidão. Solidão é diferente de solitude, né, pessoal? Então, quando você está em solidão, dificilmente você terá contato aí com algumas amizades, né? Inclusive algumas amizades que eram verdadeiras com você, né? Que eram sinceras, eram verdadeiras, mas que por algum motivo, por algum outro motivo, você acabou se distanciando e se isolando, né? Dessas pessoas que de fato o queriam bem, né? De alguma forma. E aí você acabou numa espécie de isolamento. E o anjo Mabel, ele é um anjo muito interessante, por quê? Porque você pode também trabalhar essas questões, né, que envolvem aí a solidão, que envolvem o isolamento, para que você também volte a ter contato, né, um contato de fato agregador, né, um contato sadio com as pessoas que são realmente leais a você, as amizades que também são reais. E também você pode estar se comunicando com o Mabel justamente para conservar as amizades verdadeiras, né, para conservar aquele círculo de amizades que de fato agrega positivamente na sua vida, tá? Então uma coisa que também acontece muito, pessoal, é quando você encontra pessoas que não é que elas irão dizer aquilo que você quer só para você gostar, né? As amizades verdadeiras, elas tanto falam coisas positivas quanto também falam coisas que mexem ali com as nossas sombras de uma certa forma, mas para o nosso crescimento. Então, nem sempre as amizades verdadeiras, elas irão dizer aquilo que nos agrada, né? Muitas vezes elas também dirão aquilo que nos desagrada, elas dirão verdades que às vezes machucam, que às vezes dói. Então, essas amizades são aquelas amizades que são sim verdadeiras, tá, pessoal? É claro que envolve mais algumas coisas, mas são as amizades que nós precisamos manter conosco, porque não vão ficar simplesmente tentando nos agraciar ali, né, nos agradar justamente para manter essa amizade. Não é bem dessa forma que funciona a vida, né, pessoal? Então, quando nós encontramos, né, essas amizades, elas são valiosas, elas valem ouro, né, pessoal? Elas valem mais do que elas, não tem preço, na verdade. E aí é importante que nós conseguimos manter essas amizades. E o anjo Umabel, ele atua sobre isso também, mas não de uma forma forçando essas pessoas, ou então alterando ali o livre-arbítrio dessas pessoas, não. Ele auxilia positivamente também, afastando tudo aquilo que por algum motivo gostaria de ver com que essas uniões, né, essas amizades se afastassem, né? Então aqui nós também podemos estar falando, por exemplo, de obsessores, né, pessoal? Os obsessores é muito interessante a forma com que eles atuam também. Por quê? Em alguns casos, não em todos, vocês já devem ter percebido que quando você conhece alguém, você não vai muito com a cara daquela pessoa. Em algumas vezes, essa, digamos assim, intuição, ou esse sentimento, ele costuma se provar real, né? Que realmente aquela pessoa ela não era confiável, ou então alguma coisa aconteceu futuramente que fez com que vocês enxergassem a verdade sobre essa pessoa de uma forma negativa. Mas em outros casos, um obsessor ele também pode estar impedindo que boas amizades aconteçam. Olha que interessante, né? Então o anjo Mabel ele também protege contra esse tipo de influência negativa, contra esse tipo de coisa. E o anjo Mabel, pessoal, ele também auxilia muito para quando você se sente frio emocionalmente, ou quando você nem percebe que está sendo frio emocionalmente, né? Então, a frieza emocional, ela é tanto quanto complicada, porque ao longo do tempo, ela torna você também uma pessoa que não tem mais o gosto pela vida, que não vê mais sentido nas coisas, né? Que você, por algum motivo, você pode ter se fechado emocionalmente e ao longo do tempo isso endurece o seu coração, isso endurece a sua mente ali, pessoal. Então, talvez por medo de se machucar, alguma coisa do tipo, nós ainda não temos como saber exatamente, porque cada pessoa
é uma pessoa, né? Então cada pessoa tem a sua vivência, tem a sua jornada. Mas essa frieza emocional ao longo do tempo, ela torna você uma pessoa muito mais dura, né? Uma pessoa que pode ter medo aí também de estar se relacionando por medo de se machucar, seja emocionalmente, mentalmente, enfim, não importa. A frieza emocional, ela acaba endurecendo os corações também, pessoal. E ao longo do tempo isso também pode acarretar aí na perda da fé, né? Então você não consegue mais ter fé por nada, nem por ninguém, né? E principalmente quando está relacionado com a espiritualidade. Então o anjo Umabela, ele é muito interessante e importante quando nós estamos falando desses assuntos, pessoal. E o anjo Umabela, ele também está muito relacionado com a questão de renovação, né? De renovar algo, né? Seja algo, alguma situação, ou então de criar alguma coisa. E por que de criação, né? Porque a questão de criação aqui, ela também está muito ligada ali naquela, eu chamo de trindade ali, né? Que é da comunicação, da criação, mas não que seja exatamente isso, mas aquela trindade que envolve, né, as forças planetárias ali de Mercúrio, de Vênus e também da Lua, né? Então aqui nós estamos falando de Netzach, Yud, nós estamos falando de Yod, e essa trindade, ao meu ver, que não é bem trindade, estou usando esse nome, né? Mas ela é muito importante nessas questões de criação, de beleza interior, de também de empoderamento, de ação, pessoal, de realização, né? Da ação que também manifesta ali, da comunicação, né? Da troca de energias. Então, essas três esferas, elas são muito importantes nesse quesito. E o anjo Umabela, ele atua ali sobre a esfera de Mercúrio, né, e o elemento do ar. Então aqui nós vemos aí também a força do pensamento, né, e a comunicação, a troca de energias. Aqui nós temos também as influências de Exus, por exemplo, né? Então que envolve tudo aquilo que envolve o conhecimento, que envolve a troca ali de conhecimento, a troca de mensagens, a comunicação. Então é muito importante, por quê? Porque o Umabela, ele está relacionado com essa questão de luta contra o isolamento, né? Então tem tudo a ver com isso, porque quando nós nos isolamos, não nos movimentamos, né? Não nos comunicamos, e com isso negócios são perdidos, vivências são impedidas, né, pessoal? Então a coisa não flui, a coisa não anda, os caminhos se fecham, né? E olha que interessante, quando a gente fala os caminhos se fecham, aqui nós entendemos também, né, para quem é de religiões de matriz africana ou para quem é da Umbanda, aqui nós percebemos a questão de Exu, né, de abrir os caminhos. Então aqui nós podemos ver também Umabela como o grande abridor de caminhos, né? Por quê? Porque ele está relacionado com a esfera de Mercúrio, com o elemento do ar, ele está ligado com essa questão de ir contra tudo aquilo que isola, né? E ele dá a capacidade de criar e renovar, né? Então isso envolve tudo, inclusive amizades, isso envolve negociações, envolve o emprego, por exemplo, envolve diversas áreas da sua vida, né? E o anjo Umabela, ele também é muito interessante quando nós estamos nos aprofundando aí no autoconhecimento, né? Descobrindo aí mais sobre as leis ocultas da vida, pessoal, ou até mesmo da natureza humana. E aqui vai uma dica muito importante, porque o anjo Umabela, ele também auxilia na leveza daquilo que você passa para as pessoas ou daquilo que você recebe das pessoas, né? De informação, de conhecimento. Por que que isso é importante? Porque muitas das vezes quando você adentra aí em um estudo um pouco mais profundo sobre algo, principalmente relacionado à espiritualidade, em algum momento é como se você se sentisse completamente pressionado para poder continuar. Você se força de uma forma negativa para poder aprender algo, para poder estudar algo. E isso não é legal, porque tudo que é forçado termina errado, termina mal, não dá certo. Você acaba ali depois se estafando sobre esse estudo e acaba deixando aquilo de lado e acaba no final das contas você acaba desistindo. Então o anjo Umabela, ele traz essa leveza relacionada aos estudos ou aos ensinos, pessoal, inclusive para quem trabalha nas áreas de física, né, ou até mesmo quando nós estamos falando de física, da astrologia, é importante ali também trabalhar com essas energias de Umabela, porque tem tudo a ver ali também, tá, pessoal? Então as áreas que envolvem física, astrologia, elas são muito beneficiadas pelas energias de Umabela. E para quem quer se conectar, né, com uma vela, vocês podem estar utilizando aí o dia de sábado, utilizando uma vela verde ou branca, né, algum tipo de quartzo que seja um quartzo
de preferência branco ou rosa, e um incenso fresco, tá? Que traga um tipo de frescor, tá, pessoal? E vocês podem fazer isso por volta de 20 horas e 30 minutos, 20 horas e 40 minutos. Não que seja uma regra vocês terem que fazer isso, porque o objetivo aqui é como se conectar de forma simples, né? Escolham o dia e o horário que mais for favorável aí para vocês, tá? E aí vocês, pessoal, vocês podem estar utilizando ali também algum local que tem ali o ar, né, tocando o rosto de vocês, tocando a pele de vocês. Por quê? Porque como ele também está relacionado com o ar, esse ar ele também vai trazer aquele frescor de ideias, tá, pessoal? É uma forma que eu utilizo aqui para falar para vocês, né, com base nas minhas próprias experiências. Então, quando vocês sentem ali também o ar, né, o elemento do ar tocando ali o rosto de vocês, a pele de vocês, vocês percebem uma sensação ali, vocês sentem, inclusive o Uma Bela ele está muito relacionado com essas questões de sensibilidade, tá, pessoal? Então, vocês sentem ali algo diferente, né? Então o ar, quando ele nos toca, nós percebemos ali o campo das ideias, dos pensamentos, começa a multiplicar, mas de uma forma mais gostosa, de uma forma mais sadia. Então o uso dos elementos aqui, pessoal, na conexão com os anjos também é muito importante, tá? Mas isso para quem sentir de fazer, tá? Então o anjo Uma Bela, para quem vai se conectar com ele, vocês podem estar mantralizando o nome dele da seguinte forma: Uma Bela, né? Ou então vocês podem dizer Uma Vela, só que de uma forma mais longa, tá? Uma Bela ou Uma Vela, tá, pessoal? Porque quando nós estamos falando aqui também do hebraico, o B ele pode ter o som de V. Então eu recomendo que vocês façam o teste, tá? Falando Uma Bela, né, mantralizado, ou Uma Vela, né, mantralizado, sentindo vibrar aqui nessa parte da garganta. E para encerrar o nosso vídeo, pessoal, eu farei aqui a oração, né, do anjo Uma Bela. Como vocês sabem, eu fiz uma oração para cada um dos 72 anjos. Não precisa recitar essa mesma oração que eu irei recitar aqui para vocês. Eu recomendo que vocês criem a própria de vocês, né, e que essa aqui sirva de exemplo, mas nada impede também de vocês utilizarem dessa oração, tá bom? Vamos lá. Anjo do saber, anjo da fraternidade, Uma Bela. Sou grato por me ensinar a conhecer o mundo com sabedoria e a cultivar os laços de luz com os que cruzam o meu caminho. Sou grato por iluminar a minha mente com amor pela verdade e sou grato por também iluminar a minha mente e o meu coração com o dom da empatia. Sou grato por eu jamais me isolar por orgulho e sou grato por me conectar com humildade e alegria. Uma Bela, sou grato por ser o guia do conhecimento e do afeto verdadeiro em minha vida. Amém, amém e amém. Perceberam, pessoal, como é simples? Então, vocês precisam fazer a oração como se já estivessem recebendo essa energia, tá? Como se essa energia já fizesse parte de vocês, com vocês sentindo essa energia, tá bom? Pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Boa sorte e luz na sua jornada. Me chama Colom. Gratidão.